Vini, hoje tem bola rolando, né? Campo e bola. Tem Copa do Brasil, São Paulo estreando na terceira fase da competição e vai enfrentar um Náutico que já tirou vitória dessa competição lá no Barradão, né, amigo? Como é que tá esse São Paulo pro jogo de hoje? Ainda com problemas. Havia uma expectativa de que Arboleda e Lucas pudessem voltar. O Arboleda segue fora ainda com aquela sobrecarga muscular. E o Lucas, que está se recuperando de um trauma no joelho desde o dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, naquele jogo contra o Palmeiras, por que se imaginava que ele poderia voltar a jogar? Porque o Lucas já está treinando com o grupo, mas o São Paulo entende que não é hora de forçar nenhuma volta, que não é hora de acelerar esse processo de retorno, especialmente do Lucas, então decidiu segurar. Tanto o Arboleda quanto o Lucas estão fora do jogo. E aí dá pra gente imaginar uma provável escalação do Zubeldia para o jogo de hoje à noite com, vamos dizer que é o que tem de melhor, ainda sem Oscar, ainda sem Caleri, sem Lucas, sem Pablo Maia, sem Luiz Gustavo, sem Arboleda. Dá pra gente imaginar o São Paulo jogando com o Rafael no gol. Tem uma dúvida na direita entre Cédric e Ferrarese, a gente está vendo o Campinho. Dupla de zaga com o Juan e Alan Franco. Na esquerda, o Enzo Dias. Eu acredito nesse esquema com 3 zagueiros, tá? Que é o que o São Paulo tem feito. Com o Ferrarese jogando, o Enzo muitas vezes fazendo a linha de 4 defensores ali. E o Cédric jogando nessa segunda linha, com Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves, e aí na frente André Silva e Lucas Ferreira. A presença do Ferrarese como um lateral direito possibilita o São Paulo, ora jogar com 3 defensores, ora o Ferrarese fazer as vezes de um lateral, e aí o Enzo Dias desce um pouco. Então, dos que estão à disposição, tem muita gente fora, dá para dizer que o Zubeldia vai escalar o que tem de melhor para o jogo de hoje. E o que tem de melhor tem menos 6 titulares, né? Como disse o Vini, com todos os desfalques que tem sofrido nessa temporada. Mas acho que esse é um caso, a gente está falando tanto dessa... Você falou, Tim, né? Difícil entender, né, quais as soluções para não moer tantos técnicos no futebol brasileiro. Acho que o Zubeldia talvez seja um exemplo mais recente de quem está conseguindo contornar um pouco isso. Porque ele esteve muito próximo. Se a gente considerar a pressão externa, né? A torcida, a opinião pública, os resultados que normalmente culminam na saída do treinador... nesse caso, a direção foi muito firme em entender que os desfalques têm um peso grande e o Zubeldia conseguiu um equilíbrio maior. Nessa corda bamba aí, agora acho que ela está um pouquinho maior. Mas também ele tem que gerenciar o elenco, né? Com lesões ou sem lesões. Eu acho que, na realidade do calendário atual, o fato que Copa do Brasil é ida e volta é uma insanidade. Faz um jogo só. Essa terceira fase ainda, né? Em todas as fases, por que não, né? Já que a gente tem o Campeonato Brasileiro para premiar os melhores, os mais consistentes, eu acho que uma Copa, você quer o aspecto de sorte, você quer uma manada de zebras de vez em quando. É coisa boa para a Copa. Então, a minha solução para melhorar um pouquinho, aliviar um pouco o calendário, seria fazer o Copa do Brasil de um jogo só. Eu acho que isso seria muito melhor para gerenciar o elenco. Mais possibilidade de zebra. Sim. E aí, mas como é que escolheria o mando de campo? De sorteio. O aspecto totalmente de sorte, porque isso eu acho que dá grande graça para... Porque enquanto e de volta, enquanto 2 jogos, a tendência é sempre o melhor time classifica. E o que acontece no final, especialmente com o domínio que o futebol brasileiro está tendo no continente, que a Copa do Brasil duplica a Libertadores. No sentido de os principais times estarem nas 2 disputas nas fases finais. É o que tem acontecido. O problema, né? Para alguns clubes é a solução, mas a questão é que a Copa do Brasil hoje paga milhões de reais, né? E é por isso que os clubes querem avançar. Mas pode pagar para os zebras também, Sim. Por que não? Eu gosto, tô aqui pensando sobre prós e contras, mas tô com você, por enquanto tô do seu lado. Acho uma boa alternativa essa opção de Copa do Brasil. Um São Paulo que, por exemplo, encontrou, né, nos jovens, né, Belli, que era um pedido do torcedor nessas críticas que recebia o Zubeldia, a maior utilização da base diante de tantos desfalques.
E aí eu acho que até um pouco sem saída, né? O Zubeldia teve que utilizar esses jogadores que estão dando uma resposta importante pro time nesse momento, né? Talvez não pela melhor das motivações, de que efetivamente você dar oportunidade para esses jovens jogadores tão promissores. A base do São Paulo é uma base que revela muitos atletas e, enfim, é um trabalho muito bem feito, mas está acontecendo. E acho que, de certa forma, o São Paulo deu um grande azar. Porque de todos esses lesionados, a gente está falando aqui de jogadores com potencial, com poder, não vou nem usar potencial, mas poder de mudar jogos. A gente está falando de um Caleri que é um baita de um atacante, a gente está falando de um Lucas, de um Oscar, que são 2 jogadores extra classe, enfim, a gente está falando de um Arboleda super sólido. Então são desafios muito grandes que o Zubeldia precisa enfrentar no momento. Também vejo o Zubeldia pressionado, talvez não pela questão da diretoria, mas muito mais pela torcida, e no final das contas ele vai utilizando a base. Repito, não acho que da forma que deveria ter sido, mas é a oportunidade também para esses garotos, enfim, conseguirem gerar aquela pulguinha atrás da orelha do técnico quando o elenco do São Paulo estiver completo. Ainda sobre a Copa do Brasil, eu acho que é interessante esse ponto do Tim, porque a gente fala e bate tanto no peito para dizer que a Copa do Brasil é o campeonato mais democrático do país. Faz um tempo que a Copa do Brasil já foi, né? Não é democrática. E eu acho que essa situação, né, talvez, quem sabe, essa eventual solução de calendário possa tornar efetivamente a Copa do Brasil mais democrática. Há muitos anos a gente não vê um time que não seja de Série A chegando à final. As fases finais, né? Semifinais e final da Copa do Brasil não tem sido assim nos últimos anos. E aí, lembrando, São Paulo tem 9 jogos de invencibilidade, mas são 6 empates, né? E só 3 vitórias, por isso a importância desse jogo hoje também no Morumbi. Os titulares ou os principais jogadores indo a campo hoje nessa escolha do Zubeldia. Chamo de despedido do Vini Bueno, que volta daqui a pouco no Taon. É com você hoje o Taon, meu amigo? Hoje é comigo. Joana de Assis está na apresentação do GE, então daqui a pouquinho a gente se fala nessa transição do Redação para o Taon. Então tá bom, daqui a pouquinho, depois do Redação, o Vini tá de volta com o Taon ainda aqui na tela, na programação do Sport TV, pra gente falar. É isso aí, rapaziada. Hoje temos o jogo do São Paulo, né? Às 9h30, lá no estádio do Morumbi. É a estreia do São Paulo aí na Copa do Brasil, né? São Paulo que chega muito confiante aí pra essa partida, né? São Paulo que tá 9 jogos aí sem perder. Mais que das 3 últimas, né? Teve 2 vitórias. Uma foi em cima do Santos e a outra ali na Libertadores contra o Libertad. Então o São Paulo vem confiante para esse jogo, né? O Náutico não é nenhum bicho papão. Acredito que o São Paulo vence essa partida aí. Vai ser 2-0 pro São Paulo hoje. Parece que o Zubeldia aprendeu a lição, né? Quando o Oscar estava machucado, ele acabou deixando o Oscar jogar contra o Tajeres, né? Naquele jogo em que o Oscar acabou agravando mais a sua lesão. E dessa vez, mesmo podendo contar com o Lucas, né? Ele resolveu deixar o Lucas aí mais um tempinho aí para poder minimizar o risco de uma lesão novamente, né? Então o São Paulo não vai contar com o Lucas, né? Com a Arboleda, né? Mas se vem muito forte aí com a molecada, né? Que tá jogando bem. Rian Francisco entrou na última partida, jogou bem. Matheus Alves está jogando bem. Lucas Ferreira, não preciso nem falar, né? O moleque tá voando. Então eu acredito que o São Paulo vença hoje, né? O Morumbi não vai estar tão lotado hoje, né? Até ontem tinham sido vendidos 20 mil ingressos, né? Um pouco mais de 20 mil ingressos, né? Para essa partida entre São Paulo e Náutico. Um público até que razoável, né? Devido à importância ali da partida, né? Eu tinha falado do Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira deve ter o seu contrato renovado com o São Paulo, né? Tem outras equipes aí de olho no Lucas Ferreira, entre elas Palmeiras e Cruzeiro, né? Estão interessados no menino. A multa dele é de 40 milhões, né? E São Paulo pretende aí renovar o contrato com ele, né? Parece que o São Paulo vai aumentar em 4 vezes, né? O salário do Lucas Ferreira, né? Que é de 20 mil, né? A Lucas Ferreira, a família já deixou bem claro, né? Que não sai de São Paulo, que só sai de São Paulo para ir para a Europa, né, rapaziada? E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Logo mais estarei com mais vídeos do São Paulo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações.